Eu tenho certeza que você não sabe que esse é o grande lançamento da Pixar para esse ano. A Disney Pixar, por algum motivo que eu sei lá cargas da água do porquê, decidiu não investir em propaganda para esse filme, resultando na pior estreia de um filme da Pixar na história, porque eles investiram 150 milhões na produção desse filme e não conseguiram fazer um marketing decente. Eu conversei com algumas pessoas quando eu fui assistir esse filme e acredite, a maioria delas sequer sabia da existência dessa obra. A Pixar é uma empresa que lança cerca de um filme novo todo ano. Vocês têm a noção que eles não divulgaram um grande lançamento deles para esse ano? As críticas desse filme, tanto no MDB quanto no Rotten Tomatoes, não performaram exatamente mal. Para falar a verdade, elas são bem decentes. Mas, meus amigos, eu tenho muitas coisas para falar desse filme. O que eu posso garantir é que esse é o filme mais frustrante que eu vi em muito tempo por causa de uma incompetência gigantesca dos produtores em desenvolver os seus temas. É incrível como eles conseguiram falhar em todos os princípios que um dia foram referência na Disney. Algo que eu sempre admirei muito na Pixar é como esse estúdio tinha facilidade em me fazer conectar com os personagens. E meus amigos, o caso aqui é um pouco diferente. Eu juro pra vocês que eu assisti o filme semana passada e eu tô escrevendo esse roteiro hoje e eu não consigo me lembrar do nome dos personagens desse filme. Eu digo mais, se o nome do filme não fosse Ellie, eu definitivamente não lembraria do nome do protagonista também. Isso acontece porque os personagens parecem muito estereotipados aqui. O ponto do filme é que Ellie é uma criança que perdeu seus pais e por causa disso ele tem muitos problemas e mora com a sua tia. Porém, ele odeia ela porque ele acha que ela não compreende ele tão bem. E isso na teoria porque os escritores falham em passar isso daqui pra gente. Eu sinto que eles quiseram colocar alguma representação para pessoas neurodivergentes se conectarem, mas caramba, não. Ao invés deles mostrarem todo um processo de tristeza do protagonista por perder os seus pais, eles só jogam na nossa cara sem nenhum tipo de contextualização e por causa disso você não se identifica com ele. De algum jeito, isso só te faz ficar incomodado com o que acontece depois. Porque o Ellie passa alguns momentos do filme tratando mal a sua tia por motivos ridículos. A Olga, por sua vez, ao invés de se mostrar uma boa pessoa nessa parte do filme, ela parece agir mal com Ellie também. De certa forma é justificável porque ela parece estar estressada, mas o filme não dá atenção nisso. Então você só fica com raiva de todo mundo aqui. E meus amigos, se tem algo que esse filme é profissional é em te fazer deixar com raiva. O conceito desse filme é que Ellie tem uma paixão gigantesca por alienígenas e por causa disso ele quer muito ser abduzido. Eu consigo entender esse plot. O que eu não consigo entender é o seu clube de rádio. Basicamente, ele tentou chamar algumas pessoas para o ajudarem a ser abduzido. Com isso veio uma pessoa que eu não sei o nome porque eu não me lembro o nome de ninguém desse filme, mas junto a ele vem um amigo. E esse amigo é um babaca. Por algum motivo que eu sei lá cargas da água do porquê, ele decide simplesmente acabar com a diversão do Hélio. Eu sei que crianças são babacas e não tem o que fazer, mas essa babaquice foi totalmente sem motivo. Porque caramba, ele teria algum interesse em chegar perto do Hélio em primeiro lugar. Um tempo depois no filme, esse mesmo moleque decidiu reunir a sua gangue para socar o Hélio sem dó nem piedade, tipo, por quê? A maioria das babaquices que eu fiz quando criança e até as babaquices que eu vi pessoas fazendo quando eram crianças, eram porque elas podiam ganhar algo com isso. Esse bullying é totalmente absurdo, parece que ninguém odeia o Hélio ou tem algo contra ele. Vale lembrar que nenhuma dessas crianças que faz bullying com o Hélio volta no final. Elas morrem ali e são totalmente esquecidas, provando mais ainda meu ponto que elas só foram criadas para poder fazer o filme correr. No geral, é assim que eu classifico o início desse filme. Ele só existe com o único objetivo de dizer que o Hélio perdeu seus pais e para ele poder ir ao espaço. Pouco tempo depois disso, a Olga teve uma reunião no trabalho dela e nessa reunião um dos membros da equipe disse que tinha acabado de achar vida extraterrestre. Eu quero deixar bem claro que eles trabalham em um setor muito importante para o governo dos Estados Unidos, verificando sobre a rotação de asteroides. Eles tinham a comprovação de vida extraterrestre, mas ao invés deles falarem isso pro governo, a Olga por algum motivo decide tomar a frente para dizer que aquilo não era trabalho deles. Isso só é uma desculpa pro Hélio tomar frente e ser abduzido posteriormente no filme. E acreditem, todas essas críticas minhas foram apenas dos 20 primeiros minutos do filme. Esse é o pior início de filme que eu já vi em uma animação da Pixar. Parecia que eles estavam com pressa. Apesar do início tenebroso, eu realmente senti algum bom desenvolvimento aqui. O Hélio de certa forma apresenta alguns traços de personalidade que eu gostei muito da maneira que foi passada. Ele é uma pessoa insegura após ter perdido seus pais. E apesar do filme falhar em setar isso na introdução, com algum tempo você consegue entender que o Hélio tem suas complicações. E é aí
aí que chegamos na mensagem desse filme, que, pra falar a verdade, eu não tenho problemas com ela. Sendo bem sincero, é uma mensagem realmente bonitinha. O problema é a maneira que eles desenvolvem ela. Lá pela metade do filme, o conflito entre ela e sua tia é resolvido em uma cena bem fofa. Eu realmente gostei daquilo. Mas se você for parar pra analisar, ela é meio que só jogada ao vento. Apesar do Hélio finalmente compreender a Olga, você fica com a sensação que tudo foi muito rápido. Isso acontece porque o filme é uma bagunça. Eles querem fazer um paralelo do Hélio com a Olga e o vilão do filme com seu filho. Esse paralelo funciona, em partes, porque no início do filme o foco vai todo para a relação do protagonista com a sua tia. Depois vai para o vilão e seu filho. Todo esse meio do filme, às vezes que o Hélio comenta sobre a sua tia ou a Terra são em situações negativas. Após isso, nós finalmente vemos a sua tia e o Hélio do nada mudou a sua opinião sobre ela com uma rapidez absurda. Nós precisávamos de algum desenvolvimento sobre ou ver o Hélio pensando como a sua tia se importa com ele durante o filme. Eu sinto que eles só precisavam acabar esse filme rápido e por isso tudo ficou apressado. Apesar de tudo, teve uma coisa que me incomodou enquanto eu estava assistindo esse filme e eu preciso comentar pra vocês. Porque pode parecer besteira, mas algo muito frequente aqui são cortes secos com os personagens preenchendo muito o centro da tela. Pode parecer besteira o que eu vou falar aqui, mas algo que é ridiculamente frequente nesse filme são cortes secos para os personagens preenchendo muito o centro da tela. Isso não é comum em filmes, na verdade tem uma explicação. A maioria das séries, tanto em animação quanto em live action, tentam ocupar a tela inteira. Afinal, você tem uma tela inteira, não tem o porquê você usar só um terço dela. Mas, por algum motivo, Hélio não segue esse princípio. Mas, pesquisando para esse vídeo, eu descobri o porquê isso acontece. Pra falar a verdade, eu assisti algumas reviews sobre esse filme antes pra poder compreender melhor ele, mas eu quero dar todos os meus créditos à próxima a falar essa pessoa aqui, porque ela pegou algo muito específico, mas ao mesmo tempo muito certeiro. Esse filme foi feito por TikTok. Pode parecer confuso, mas adaptar uma tela horizontal de um monitor é muito difícil para uma tela vertical de um celular. Assim, as coisas que ficam no canto da animação não apareceriam em cortes para vídeos curtos. A Disney instruiu seus animadores a fazerem cenas com cortes secos para os personagens no centro da tela. Em alguns momentos isso soa ridículo, porque a composição de cenários é muito prejudicada. Na próxima vez é mais fácil animar o filme direto na vertical se for assim. Se eu pudesse definir Hélio em uma palavra, seria esquecível. Como eu disse, eu não me lembro de nenhum personagem desse filme direito. E por mais que o filme seja fofo em alguns momentos, isso não é o suficiente para ignorar todo o mau desenvolvimento que ele teve para contar a sua própria mensagem. Parece que a Pixar entrou em uma zona de conforto. Esse deve ser o 18º filme da Disney Pixar que tem como conflito principal problemas familiares. Isso tá muito repetitivo a essa altura do campeonato. Parece que a Pixar não é mais a mesma empresa que revolucionou toda a indústria de animação. Eu não falo isso com muito exagero, porque eu sei que logo eles vão postar algum filme muito bom. Mas, meus amigos, parece que esse filme não tem o mesmo carinho que a Pixar já teve com as suas obras. Eu sinto que ele só foi feito com o único objetivo de preencher catálogo no Disney Plus. Tipo, olha como eles estão tratando esse filme. Como eu disse, a maioria das pessoas que eu conversei nem sabia que isso aqui tá saindo. Parece que a Disney criou a sua própria fórmula de jornada do herói para seus filmes, onde um protagonista tem um trauma familiar, ele vai para uma aventura mágica onde descobre muitas coisas e termina com algum amadurecimento. Eu sinto que a Disney está realmente acomodada com seu sucesso atual, e mesmo sabendo que eles vão continuar fazendo bons filmes, eu fico com gosto amargo, porque eu sei que se eles quisessem fazer algo inesquecível, eles fariam. Olha, eu realmente entendo se você gostou desse filme, mas gente, houve um tempo em que a Pixar garantiu o Oscar em todos os anos que eles lançassem filme. Hoje a competição é bem mais acirrada. Não dá pra prever o futuro, mas eu espero mesmo que eles consigam se recuperar. Esse vídeo foi mais um desabafo de como eu me frustrei assistindo o Hélio, onde um filme, mesmo possuindo boas ideias, não conseguiu transformar elas em uma boa história. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui. Muito obrigado, membros, por serem incríveis. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!